Sofonias capítulo 3. Vamos ler um verso, o verso 17. E à luz dessa passagem nós vamos meditar no tema Adoração Comunitária, Princípios Essenciais do Culto Cristão. Diz assim a palavra de Deus, Sofonias capítulo 3, verso 17. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Que o Senhor nos abençoe. Sofonias é um profeta, irmãos, que teve uma pequena, mas importante participação em um dos momentos mais difíceis da história de Israel. Ele é um profeta considerado profeta menor. E esse termo não é porque eles eram irrelevantes, porque o volume da obra que escreveram é relativamente pequeno em relação aos profetas maiores, quantidade de textos que produziram. E esse homem ele exerceu seu ministério na época do rei Josias, um notável rei de Israel. E esse profeta, o Sofonias, ele percebeu que o povo estava mergulhado na idolatria. A nação estava indo de mal a pior, a nação como um todo e o culto em particular precisavam de uma reforma. E quem leu o livro de Reis sabe que essas reformas aconteceram no reinado de Josias, um notável rei que redescobriu a lei do Senhor e buscou fazer reformas importantes, na nação de Israel. E a profecia de Sofonias é basicamente uma palavra de exortação para que a igreja, para que o povo de Israel, o povo do Senhor, se arrependesse, se voltasse para Deus e deitasse fora os ídolos. Mas também contém uma palavra de esperança e salvação. E esse texto que nós lemos é uma espécie de joia da graça dentro da estrutura do livro de Sofonias e que nos ajuda a entender, entre outras coisas, o culto cristão. Há alguns princípios aqui. E eu queria sua atenção para nós pensarmos sobre isso. Ele vai dizer assim: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Meus irmãos, nós cremos e professamos que o ser humano foi criado por Deus e para a glória de Deus. E a nossa vocação primária é adorar o nosso Criador. A Bíblia diz isso claramente, que nós devemos a Deus culto, que nós devemos a Ele honra, louvor, glória, adoração. E quando Deus chamou Israel e fez com Israel uma aliança, o seu propósito era que esse povo vivesse continuamente para a glória do seu nome. Todas as nações da terra, naquele momento, e posteriormente também, desde a queda, ficavam tateando nas trevas. Como o homem não pode viver sem adoração, todo ser humano é um adorador, o que distingue uma pessoa da outra é o objeto dessa adoração. E enquanto todos os povos pagãos estavam adorando a criatura, quando deveriam adorar o Criador, Israel foi alcançado por essa graça soberana e foi iluminado para entender que só o Senhor é Deus e somente o Senhor é digno de ser adorado. E não obstante a isso, por vezes, era fascinado pela multiplicidade de divindades e se curvava, praticava idolatria. E é por isso que Sofonias e outros profetas se levantaram para denunciar a idolatria, que é um pecado grave, porque só Deus e somente Deus é digno de ser adorado. E nessa passagem nós vamos aprender algumas lições preciosas, porque tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, servir a Deus é prestar culto. Quando o Senhor enviou Moisés a Faraó, a palavra foi muito clara: deixe o meu povo ir para que me sirva no deserto. Servir é cultuar, é adorar, é reconhecer quem Deus é. E nós todos sabemos que é errado, que é idolatria adorar falsos deuses. Mas o que nós também precisamos aprender é que, de igual modo, é idolatria adorar o verdadeiro Deus de maneira errada. E essa passagem vai trazer para nós algumas verdades que vão nos reorientar para que não sejamos encontrados prestando um culto que não é agradável a Deus, ou tendo mais entendimento, melhor dizendo, sobre como podemos adorar a Deus de modo que Ele seja
louvado, de modo que ele seja agradável. E aqui eu quero trazer para os irmãos 2 princípios e algumas aplicações para nós. Primeiro, e antes de tudo, o culto a Deus é dom de Deus. O Senhor teu Deus está no meio de ti. O que muitas vezes nós podemos incorrer é achar que essa reunião dominical é protocolar, é uma cerimônia religiosa. Alguns aqui estão, outros por algum motivo não puderam vir, então você vem hoje, pode não vir amanhã. Quando nós pensamos assim, nós incorremos num erro e nós precisamos corrigir esse erro. Achar que o culto é simplesmente uma coisa que nós fazemos, quando na verdade é um dom que nós recebemos, é um privilégio, é um ato da graça de Deus para conosco. O texto vai dizer: o Senhor teu Deus está no meio de ti. Essa frase por si só já revela graça. Deus no meio de pecadores. Deus no meio de um povo como Israel. Deus no meio de um povo como a igreja hoje. Quando nós pensamos nos atributos de Deus, sua santidade, seu poder, sua glória, saber que Ele está no meio de nós e que recebe a nossa adoração é realmente algo impressionante. Deus está no nosso meio, é sinal de graça, porque há um contraste entre quem nós somos e quem Deus é. Ele é suficiente, nós somos dependentes. Ele é infinito, nós somos finitos. Ele não é como nós, mas a despeito da glória que tem, Ele está no meio do seu povo. Isso é um dom, é um favor, é um ato da sua graça. Embora a adoração a Deus seja um dever de todo ser humano, somente aqueles que foram regenerados pelo Espírito de Cristo podem prestar culto a Deus. Somente aqueles que foram remidos no sangue de Cristo podem prestar um culto aceitável a Deus. Porque Deus está no meio do seu povo, por graça, mas isso é possível pelos méritos de Cristo, a presença dele no nosso meio. O Senhor disse assim a um grupo de pessoas religiosas que frequentavam a ambiência religiosa, frequentavam cultos: vocês adoram o que não conhecem. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram e ensinam doutrinas que são preceitos de homens. Jesus está aqui denunciando o perigo do culto formal ou do formalismo, sem que haja vida no culto. Nós precisamos considerar que o culto, repito, não é apenas um evento social. O culto é uma audiência com Deus vivo. O Senhor teu Deus está no meio de ti. Ao mesmo tempo que é um sinal de graça, ao mesmo tempo que é um dom, isso tem algumas implicações e algumas responsabilidades. As pessoas podem honrar com os lábios, mas se o coração não for alcançado pela graça, não haverá adoração. Somente um coração regenerado pode cantar uma nova canção. O cântico novo é o cântico dos remidos. O Senhor teu Deus está no meio de ti. É um dom, é um sinal da graça. Portanto, o privilégio de adorar o Senhor, o Deus eterno, o Criador do universo, está reservado àqueles que foram alcançados pela maravilhosa graça de Deus, no Evangelho de nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não obstante a isso, a impressão que eu tenho é que muitos não se dão conta de que ser membro do corpo de Cristo é um grande privilégio. O Senhor teu Deus está no meio de ti. Então, todas as vezes que nós nos reunimos para o culto público, para o culto comunitário, para o culto de adoração, nós devemos ter esse senso de gratidão, esse senso de maravilha e essa consciência de que o culto a Deus é um dom de Deus. Embora tenhamos o dever de cultuá-lo, você só pode cultuá-lo porque você foi alcançado pelo Evangelho. É pelos méritos de Cristo que nos apresentamos a Deus. Quando você, ao final de uma oração, diz assim, em nome de Jesus, isso não deve soar como magia, com a mentalidade pagã. Quando afirmamos em nome de Jesus, é porque tudo o que fazemos, a nossa relação com Deus, ela é mediada pela pessoa de Cristo. De modo que o Senhor está no meio do seu povo como sinal de graça. E essa graça tem residência na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que disse Jesus no prólogo de João. Mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de quem, gente? Mas de Deus. Mas de Deus. Então você hoje é um cristão, você hoje professa sua fé em Cristo. Hoje já ouvimos um grupo de pessoas afirmar
que Jesus Cristo é seu único e suficiente Salvador, isso é um sinal da graça. E essa graça que nos habilita a prestar culto a Deus, de modo que o culto cristão é um dom de Deus. O culto a Deus é um dom de Deus. Há uma expressão que nós usamos muito na profissão de fé, que foi usada aqui hoje pela manhã: Jesus Cristo é o meu único e suficiente Salvador. Único, porque não há outro. Eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é único. E suficiente porque o que Cristo fez, e somente o que Ele fez, é que pode nos reconciliar com esse Deus santo, o Deus de Israel, o Deus que chamou para si um povo. Então, somente Cristo salva. E o Senhor está no meio do seu povo pela graça que é em Jesus Cristo. Porque se não fosse Cristo, os méritos dele, a justiça dele, a obra dele, nenhum de nós teria acesso a Deus. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, mas reconciliando por meio do seu Filho. É o que diz Paulo aos Coríntios. De modo que nós sempre que nos reunimos para o culto público, devemos trazer à memória que estar aqui, como igreja, como comunidade dos remidos, sem dúvida, é um sinal da maravilhosa graça de Deus em Jesus Cristo. Segundo, o culto cristão é uma resposta ao amor de Deus. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Interessante notar que o Senhor veio ao encontro do homem. Não fomos nós que fomos ao seu encontro. Deus se revelou a nós e o nosso culto, portanto, passa a ser uma resposta ao seu gracioso amor. Ele está no meio de ti e é poderoso para salvar-te. Não foi Israel que tomou a iniciativa de salvar a si mesmo, nem mesmo de invocar a Deus. Foi um ato de graça, soberano. Deus salvou, Deus primeiro foi ao encontro de Israel. No livro de 1 João, capítulo 4, verso 19, é uma expressão que eu aprecio muito, diz assim: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Vamos repetir todos juntos? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Em outras palavras, nosso amor é resposta ao amor de Deus. Quando alguém diz assim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, esta confiança em Cristo como Salvador é uma resposta ao que Deus já fez no coração do indivíduo. De modo que o culto cristão é, sem dúvida, uma resposta ao amor de Deus. Os irmãos têm me ouvido falar aqui sobre Agostinho, sem dúvida um dos grandes teólogos da igreja. A história da sua conversão é muito interessante. Ele vivia em Milão, que era a capital do Império Romano à época, e ele frequentemente ia à igreja da cidade, a catedral, para ouvir o bispo Ambrósio, que à época era considerado o maior orador do Ocidente. E como Agostinho era professor de oratória, no primeiro momento ele disse que ia não para ouvir o conteúdo da mensagem, mas a forma como a mensagem era apresentada. Ambrósio, sem dúvida, foi um dos grandes oradores. Mas com o passar do tempo, ele disse que deixou de observar a forma para prestar atenção no conteúdo. E depois de um tempo ele marcou uma audiência com Ambrósio, foi conversar, estava cheio de conflitos, de crises, e Ambrósio disse para Agostinho uma coisa interessante: a verdade é uma pessoa, Jesus Cristo. Não é você que a encontra, é Ele que te alcança. E aquele homem foi alcançado pela graça. Se hoje você é cristão, discípulo de Cristo, regenerado, salvo pela maravilhosa graça de Jesus Cristo, isso se deve a essa soberania. O nosso amor pelo Senhor é resposta ao seu amor. De modo que esta reunião, este santo ajuntamento, deve ser visto como um dom de Deus e, ao mesmo tempo, como uma resposta ao seu amor. O culto verdadeiro é um dom de Deus e uma resposta ao seu gracioso amor. E há pelo menos duas razões fundamentais pelas quais nós adoramos a Deus. Duas bases. Primeiro, Deus é nosso Criador. No livro de Apocalipse, ao contrário do que algumas pessoas pensam, é um livro de adoração. E há muitos cânticos de louvor ali no livro de Apocalipse. No verso 11 do capítulo 4, essa doxologia nos encanta, inclusive é base de um hino que nós cantamos no HCC.
Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieste a existir e foram criadas. Por que nós adoramos a Deus? Porque Ele é o Criador de todas as coisas. E somente Deus é digno de ser adorado. Só Ele é digno de receber a honra, a glória que lhe são devidas, porque Ele é o Criador. Mas nós que fomos alcançados pelo Evangelho, além de tributar a Deus adoração por ser Ele o Criador, nós temos ainda um outro motivo. Nós adoramos a Deus porque Ele é nosso Redentor, Criador e Redentor. Ainda no livro de Apocalipse, há uma expressão lá no capítulo 1 que diz assim: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Que texto lindo. Aquele que nos amou e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então, por tudo que Cristo é e por tudo que Cristo fez, nós o adoramos. O culto é um dom de Deus e, ao mesmo tempo, o culto é uma resposta a esse grande amor. Nós adoramos porque Deus é Criador e Redentor. Por variadas razões, nós perdemos alguns tesouros da nossa tradição, dentre os quais os catecismos da igreja. A palavra catecismo para nós hoje, via de regra, soa como uma coisa relacionada à Igreja Católica Apostólica Romana, quando na verdade não é necessariamente assim. A palavra catecismo significa instrução. É a palavra que tem sua raiz no latim, é instrução. E na história da igreja protestante, evangélica, batista, inclusive, nós temos bons catecismos. Perguntas e respostas que instruem a igreja sobre verdades basilares nas quais nós cremos e que nós temos o dever de continuar passando de geração a geração. Um desses preciosos catecismos chama-se Catecismo de Westminster, um catecismo precioso. E a primeira pergunta desse documento, produzido no século XVII, que foi a base do Catecismo Batista de 1689, diz assim: qual é o fim principal do homem? O propósito. E a resposta é: o principal fim do homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. Se alguém lhe perguntar qual é o propósito último, qual é a razão de ser da pessoa humana, a resposta bíblica irrefutável é esta: o propósito último, propósito maior, primário, é glorificar a Deus e deleitar-se ou satisfazer-se nele para sempre. Isso é tão denso, tão profundo, que nós podemos aqui, digamos, tirar algumas implicações dessa fala, desse documento, e dizer o seguinte: glorificar a Deus, e observe, como nós podemos incorrer em erros tão comuns. Se tem uma expressão que nos últimos anos foi violentada, abusada, é a expressão glória a Deus. Qualquer coisa o indivíduo está glória a Deus, como um papagaio, falando sem reflexão. Essa é uma das expressões mais preciosas da nossa tradição. Tudo que nós fazemos deve buscar a glória de Deus. Paulo chega a dizer: quer comais, quer bebais, ou seja, as coisas mais básicas da vida, comer e beber. Sem isso a gente não sobrevive. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Então, tudo na vida deve buscar a glória do Criador e Redentor. E essa expressão teológica, na nossa tradição, ela tem implicações. O que é que significa viver para a glória de Deus? Nós estamos falando sobre culto. Um culto que é dom de Deus, um culto que é resposta ao amor de Deus. E essa expressão tem algumas implicações. Primeiro, glorificar a Deus significa apreciar, envolve apreciação. E a apreciação é aquela estima, aquela afeição, aquele valor que você atribui ao outro. Então, glorificar a Deus é apreciá-lo, é reconhecê-lo que ele é sem igual. Glorificar a Deus é colocá-lo no lugar mais alto dos nossos pensamentos. Como isso é interessante, não? É ter o Senhor sempre em nossa mente, sempre em nosso coração. Se você fizer uma leitura cuidadosa do Saltério, você vai observar continuamente o salmista sempre fazendo isso, trazendo à memória, enchendo o coração de pensamentos sobre esse Deus,
cujos céus dos céus não podem conter a glória, e apesar de ser Ele quem é, decidiu amar pessoas como eu e você. Decidiu estar no nosso meio. O Senhor teu Deus está no meio de ti. Devemos apreciá-lo. E mais, glorificar a Deus envolve adoração. Ou como diz o salmista, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Adorar envolve cântico, mas não está restrito a cânticos. Adoração é reconhecimento de quem Deus é. Portanto, a palavra adoração é curvar-se, é prostrar-se. E dentro da cultura oriental, isso é o reconhecimento de que você está diante de alguém que é superior a você. E no caso de Deus é incomparavelmente superior a você. Portanto, a adoração verdadeira glorifica a Deus e faz bem à alma, porque esse é o motivo da nossa existência. Ninguém jamais terá sossego no coração enquanto não for encontrado adorando a Deus. Quando alguém diz assim, não gosto de religião, não gosto de igreja, estou fora. Alguém já disse que o último preconceito ainda tolerado no Ocidente é o preconceito contra o cristianismo. Preconceito é um palavrão hoje em dia. Ninguém pode ter preconceito de nada ou de ninguém. Pelo menos não pode verbalizar. Pode ter e guardar para si. Se verbalizar vai dar problema. Agora, se o indivíduo tiver preconceito contra a fé cristã, esse é tolerável, pode falar o que quiser, porque o mundo continua e continuará hostil à fé cristã. Não obstante a isso, mesmo as pessoas que afirmam não terem religião, ou não gostarem de religião, ou serem abertamente hostis à religião, não podem negar o fato inequívoco de que todas elas são adoradoras. Não há um ser humano na face da terra que nesse exato momento não esteja prestando culto a alguém ou a algo. O que nos distingue, nós cristãos, de qualquer outra pessoa, não por mérito, é que nós fomos iluminados. Recebemos uma revelação que não vem de nós mesmos, para entender que todo esse vasto universo, esta belíssima fauna e flora que nos cerca, tudo veio das mãos deste ser, a quem chamamos de Deus, o Todo-Poderoso, o Santíssimo, que é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal, e que na plenitude do tempo enviou seu Filho para morrer naquela cruz e assim nos habilitar a prestar-lhe culto por toda a eternidade. Nós reconhecemos o Senhor. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Enquanto boa parte das pessoas deixaram a harpa da adoração cair no chão e vivem tateando nas trevas. Ou como disse Paulo aos Romanos, trocaram a glória do Deus invisível pela criatura. Estão adorando aos animais, adorando a criação, adorando a si mesmos, quando deveriam adorar apenas o Senhor. Então, envolve a adoração, que é reconhecimento que o Senhor é Deus. Envolve também a afeição. No coração da lei está escrito, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Afeiçoar-se a Deus. Então, glorifica a Deus quem se afeiçoa a Ele. Quem diz, como disse o sábio no livro das Escrituras, eu sou do meu amado e Ele é meu. Ou seja, essa relação de comunhão, de intimidade entre a criatura e o Criador. Quando nós nos afeiçoamos a Deus, quando nós o amamos, nós precisamos afeiçoar-nos ao Senhor. Envolve também sujeição, outra palavrinha indigesta na nossa cultura. Deus é glorificado quando nos sujeitamos a Ele. Isso aqui é muito interessante. Por quê? Qual foi o grande engodo no qual nossos pais caíram lá no Gênesis? Eles estavam sujeitos a Deus e nessa sujeição tinham liberdade. O adversário de nossas almas, a antiga serpente, se aproxima e diz, o que é que Deus disse? Deus disse que se um dia que nós desobedecêssemos, nós morreríamos. Ah, não. É certo que vocês não vão morrer. Deus está errado. Vocês podem fazer o que quiser. E tem mais. Vocês serão como Deus. Opa, isso é interessante. Isso é interessante. Ser senhores de nós mesmos. Isso é interessante. E na tentativa de sair de debaixo dessa santa sujeição, nossos pais foram escravizados e escravizaram toda a descendência. Só existe liberdade sendo servos de Deus. Fora dessa sujeição, o que há só é escravidão, irmãos. Você só é livre à medida que você servir a Deus.
Toda tentativa de não servir a Deus só vai levá-lo para um fosso terrível de muita e muita escravidão. Portanto, glorificar a Deus está sujeito a Ele, a sua palavra revelada, a sua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável, e não ao nosso coração corrompido. A gente ouve às vezes literatura, no cinema, na arte de modo geral, televisão, muito, internet, bastante, discursos do tipo, siga o seu coração. Deixa eu dizer uma coisa para você, se você seguir com o seu coração, você está perdido. Porque o seu coração é enganoso, é perverso e é corrupto. Você não tem que seguir o seu coração, você tem que seguir a verdade está revelada nas Escrituras Sagradas. Não siga o seu coração, siga a verdade da palavra de Deus. E aí, observe o que diz 1 Crônicas 29:11, na consagração do templo. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra, teu, Senhor, é o reino. Aqui estão os nossos pais na fé reconhecendo que o Senhor é digno de ser adorado, que dele é o reino, dele é tudo, nos céus e na terra. Portanto, culto é dom de Deus, culto é resposta ao amor de Deus. E glorificar a Deus, viver para a glória dele, tem algumas implicações. Afeiçoar-se a ele, apreciá-lo, adorá-lo, sujeitar-se à sua vontade. Há uma sutil diferença entre adoração e louvor. Estão conectadas, mas uma sutil diferença. Nós adoramos a Deus pelo que ele é. Nós louvamos ao Senhor pelo que ele faz. Então nós somos chamados como igreja, como comunidade das pessoas que foram alcançadas por essa maravilhosa graça, a reconhecer que o Senhor é Deus, adorá-lo e louvar o nome dele, porque ele tem sido gracioso para conosco. Se o Senhor não fosse bom para com você, você não estaria aqui hoje pela manhã, e muito menos eu aqui pregando aos irmãos. Nós só estamos aqui, irmãos, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu sempre digo que quando o sol brilha, é sempre bom trazer à memória que mais uma vez, mais uma manhã como hoje, as misericórdias do Senhor foram renovadas em nosso favor. O salmista está tão impressionado com isso, com o seu pecado e com a misericórdia inesgotável de Deus, que ele chega a dizer assim: Senhor Deus, se tu observares as iniquidades, quem subsistirá? Quem subsistirá? É só por graça, é só por misericórdia. Portanto, à luz de tudo isso, quando lemos aquela expressão de Sofonias, o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te, o que é que nós devemos fazer? Louvado seja o nome do Senhor. Deus em nosso meio, que graça maravilhosa. Poderoso para nos salvar, que amor bendito. E aí, nós vamos dedicar a Ele não apenas alguns minutos de um domingo, mas a nossa vida inteira, todo dia, o dia todo. Aquele que nos amou e por nós quis morrer. Aquele que de fato nos ama. Bem, pensando nessas coisas todas, deixa eu trazer à memória dos irmãos algumas coisas que os irmãos já sabem, mas que é sempre bom rememorar. O culto cristão, ele tem uma estrutura básica. E hoje em dia o que era básico, o que era comum, tem se tornado raro. Que estrutura básica é essa? Culto comunitário, culto público. Ele tem uma estrutura: pregação, canto congregacional e oração. Eu queria rapidamente falar com os irmãos sobre isso. E antes de falar da pregação, você pode voltar lá, nós precisamos trazer à memória que, ainda há pouco eu disse, é errado adorar falsos deuses, é idolatria. Os deuses não existem, os deuses, na verdade, são fabricações da mente corrompida. Só Deus é. Não obstante a isso, muitas pessoas estão servindo aos deuses por elas mesmas, projetados, forjados. Mas mesmo nós que sabemos que só o Senhor é Deus, vejam que Israel que teve a revelação, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Nós por vezes incorremos no erro de adorar o Deus verdadeiro de uma maneira errada. Porque se Deus é o objeto da nossa adoração, se nós cultuamos a Ele, se o nosso culto é Ele, nós temos que entender que é prerrogativa de Deus estabelecer os meios pelos quais Ele deve ser adorado. O culto não é do jeito que eu quero. A gente não pode confundir senso estético com ordem divina. Há um padrão.
há um modelo, há uma diretriz. E no culto cristão, que a gente encontra nas Escrituras do Novo Testamento, em harmonia também com o povo do Antigo Pacto, e na tradição cristã, esses pilares são fundamentais: pregação, canto congregacional e oração. E por que pregação? A Bíblia, observe, ela ocupa, ou deve ocupar, o centro no culto cristão. Se você visitasse uma igreja no século XIII, por exemplo, você perceberia que esse móvel não estaria no centro. Esse móvel que nós chamamos de púlpito. Você teria uma mesa, um altar e um púlpito à margem para uma breve homilia. Com o advento da reforma, a reforma não reinventou a igreja, ela simplesmente buscou resgatar alguns princípios, algumas doutrinas que estavam empoeiradas no decurso dos séculos. E uma das primeiras coisas que os reformadores buscaram fazer foi reformar o culto. E o púlpito voltou para o centro. Para quê? Para exibir aquele que prega? Não. Porque o púlpito no centro tem um símbolo muito interessante. A escritura, a palavra, tem que ter a primazia na vida da igreja. A igreja só cresce, só avança, só tem vida se a palavra for o cetro através do qual Cristo a governa. Portanto, a pregação não deve ser a azeitona na empada, como em muitos círculos. A pregação é o principal meio de graça. Portanto, no culto, o espaço maior é dedicado à leitura e exposição das Escrituras. Mas o que tem acontecido nos últimos anos, nas últimas décadas no Brasil? Com o fenômeno do louvorzão, 2 horas de cantoria, porque as pessoas acham que cantar é adorar. Então, quanto mais cantar e quanto mais alto, aí Deus vai estar sendo adorado, glorificado. Então, muita cantoria e pouca instrução, pouca leitura das Escrituras, pouca exposição bíblica. E qual foi o resultado disso? Nas últimas décadas, um empobrecimento sem precedentes na história da igreja evangélica brasileira. Nós hoje somos parte, somos fruto, somos o resultado da geração mais distante das Escrituras em todo o protestantismo. Porque, entre outras coisas, houve essa corrupção, que não foi da noite para o dia, foi processual, foi uma erosão. O púlpito estava presente no centro, em muitas igrejas, mas a pregação posta à margem. Muitas outras coisas foram inseridas no culto e a pregação abandonada. A igreja precisa trazer à memória que a pregação do evangelho é parte essencial do culto cristão. A igreja é chamada de escola de Deus, porque aqui é que nós recebemos a instrução da palavra. Pessoas ouvem o evangelho pela primeira vez, nós ouvimos continuamente o evangelho, nossa fé é nutrida, nós somos exortados, encorajados, disciplinados. Tudo isso Deus faz por meio da leitura e exposição da sua palavra. Um segundo elemento, o canto congregacional. É preciso entender que cultuar a Deus, repito, embora não seja simplesmente cantar, o canto faz parte, é bom cantar. É bom louvar a Deus, com excelência, com alegria, com entusiasmo, com vigor. Culto sem cântico fica comprometido. Nós precisamos cantar. E essa é uma tradição do povo de Israel e da igreja cristã, desde os primeiros dias. A igreja se reúne para o canto congregacional, para cantar as Escrituras, para louvar ao Senhor. Não obstante aos desvios e abusos de práticas, não é, que houve, cantar ao Senhor é um ato litúrgico. Eu recordo que uma vez, e aqui eu tenho um amigo que está conosco, que estava lá comigo, o Marco, visitando o Egito, estávamos no Cairo, recebemos autorização para visitar uma mesquita, na verdade a maior mesquita sunita do mundo, que fica no Cairo. E lá conversando com algumas pessoas, dentre as quais um muçulmano, e eu tive a oportunidade de perguntar a ele, por que os muçulmanos não cantam? Mais de 1 bilhão de pessoas que não cantam. Já parou para pensar nisso? Os muçulmanos não cantam. Não num ato de culto, na liturgia deles. Eles não cantam. Ele correu para lá, correu para cá, mas não deu uma explicação razoável. Observe isso. Nós somos um povo que canta. Canta louvores ao Altíssimo. Cantai ao Senhor um cântico novo. A relação da música, entenda isso, a música,
o ministério, o serviço de música é muito especial. Nós somos chamados à adoração através de cânticos. Você encontra isso em todos os momentos das Escrituras. E no último livro, a grande multidão dos remidos estará diante do Cordeiro cantando louvores. É o cântico dos remidos. Então nós fazemos aqui um grande ensaio. A igreja precisa se reunir para cantar. Agora, o que deve ser corrigido e observado sempre é que o cântico tem que estar em harmonia com as Escrituras. Cantar aquilo que tributa louvor a Deus. Não são cânticos centrados em nós mesmos. Mas precisamos cantar hinos, canções, antigas e novas, nessa conexão com o antigo e com o novo, que exaltem o nome do Senhor. Vejam essa porção do saltério. Vinde, cantemos ao Senhor. Como, gente? Com júbilo. Celebremos o rochedo da nossa salvação. Salmo 98, cantai ao Senhor um cântico novo. Por que devemos cantar um cântico novo? Porque Ele tem feito maravilhas. E às vezes nós estamos na congregação cantando verdades gloriosas, mas com a alma ressecada. Alvo mais que a neve, sim, mais alvo que a neve, teu sangue nos torna Senhor. E canta aquilo sem nenhuma empatia com a verdade que está sendo pronunciada. Meu amigo, você já parou para pensar no valor do sangue de Cristo? Como é que nós podemos cantar de modo leviano, apático, insosso, sem textura, sem alegria, verdades gloriosas? Devemos cantá-las, mas com entusiasmo, com entendimento, com alegria no coração. Mesmo quando as circunstâncias conspiram contra nós, não importa como você esteja hoje nessa manhã, Deus é digno e continua sendo digno do que há de melhor em nós, do louvor que há em nós. Então devemos cantar e cantar louvores ao nosso Deus. Devemos a cada dia avançar nessa direção. E mais, pregação, canto e oração. A oração é parte essencial do culto. A oração pública, quando nos reunimos aqui e fazemos a oração. Na liturgia, que a gente precisa a cada dia aprimorar, melhorar, centrada sempre no Evangelho, você tem oração invocatória. Você pega as liturgias antigas, estava lá, oração invocatória. Qualquer criança era instruída para saber fazer uma oração invocatória. E o que é uma oração invocatória? Deus é onipresente, Deus está aqui e em todo lugar. Quando nós oramos invocando a presença de Deus, não é que Ele não esteja aqui. A oração invocatória é para que a presença dele se manifeste em nosso meio. Senhor, manifesta a tua presença. Ele já está aqui. Mas nós invocamos a presença dele, que vai ser alvo do nosso culto público de adoração. Oração intercessória, quando nós deixamos as nossas necessidades de lado por um tempo para orar em favor de outra pessoa, de outra necessidade. Então no culto há espaço para oração intercessória. Oração consagratória, quando nós, com contrição, com o coração quebrantado, consagramos a nossa vida, a vida de algum ministério da igreja, a vida de alguma pessoa, consagramos ao Senhor, pedimos uma bênção especial. Orações gratulatórias, quando nós louvamos a Deus pelas bênçãos que Ele tem nos dado. Então nós devemos trazer à memória que a oração faz parte do culto. O mais importante é entender que orações públicas, orações comunitárias fazem parte do culto cristão. Isso é um ponto que a gente não pode perder de vista. E por fim, irmãos, eu queria fazer algumas considerações ainda. O culto cristão envolve duas coisas. Eu já comentei isso aqui no primeiro momento e quero voltar a falar sobre isso. Envolve alegria e reverência. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria. Renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Deus está no nosso meio, culto é dom de Deus, culto é resposta ao amor de Deus. Ele é digno da nossa reverência e alegria. E aqui uma coisa interessante, porque traz equilíbrio ao culto. Essa reverência e alegria. Culto sem alegria é funeral. Culto sem reverência é show. Nem show, nem funeral. Culto reverente e alegre.
Essa simbiose tem que acontecer. E observe como era lá nos primeiros dias, na igreja primitiva, que não era uma igreja perfeita, que tinha suas nódoas, suas fraquezas, mas em que muitos aspectos nos mostra como deve ser a igreja hoje. Vejamos lá, Atos 2. Em cada alma havia temor. Diariamente perseveravam no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Aquela mesma igreja que tinha alegria, tinha temor. Temor e alegria. Às vezes a gente separa aquilo que Deus une. A gente não deve jamais separar o que Deus une. E temor e alegria andam juntos. Por quê? Deus é Pai, mas Ele é Deus. Ele está acessível a nós, Ele é gracioso para conosco. No entanto, Ele continua sendo o Senhor, o soberano. Alegria e reverência. E aqui 2 pontos interessantes. Um culto alegre. Olha o salmista e olha Paulo que diz sobre esse culto alegre, sobre essa vida alegre. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Esse primeiro Salmo 122 é um dos primeiros que eu memorizei na vida, porque era o salmo que a minha mãe nos acordava domingo de manhã. Minha mãe entrava no quarto cantando o Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eu aprendi esse salmo, e é o salmo que eu canto quando o Leonardo está querendo passar mais algumas horas na cama. Eu entro no quarto dele cantando o Salmo 122. Ele rola para um lado, rola para outro, e eu falo, levanta, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegria. E alegria é uma marca distintiva do cristão. Nós temos que ter essa alegria. Paulo diz, alegrai-vos, regozijai-vos. Outra vez digo, alegrai-vos. Tem que ter alegria no culto. Agora, o que muitas vezes a gente erra é porque a gente confunde alegria com adrenalina. Às vezes a pessoa está no culto, com o coração quebrantado, cheio de gratidão, de alegria, mas ele está na dele. O cara fala, ih, rapaz, esse cara aí não... Está faltando alguma coisa naquele irmão lá, pastor. Aí começam a fazer julgamento sobre o outro, não é? Sobre a aparência, sobre o que parece ser. Nós temos que respeitar uns aos outros e ter a liberdade do indivíduo. Há aqueles irmãos que querem erguer as mãos no culto. Há aqueles que não querem. Há aqueles que querem cantar mais alto, aqueles que gostam de cantar mais baixinho. Há aqueles que são mais entusiasmados, aqueles que são mais introspectivos. Alegria não pode ser confundida com adrenalina, com euforia. O ponto é, cada um deve examinar a si mesmo e fazer a seguinte pergunta: eu tenho alegria no Senhor? Essa é a pergunta que você deve fazer a si mesmo. E tomar cuidado para não impor sobre o outro a sua maneira de expressar a sua alegria. A gente precisa entender que a igreja ela é heterogênea, é uma comunidade de pessoas diferentes, reguladas pela Escritura, balizadas pela Escritura, alegria com reverência, mas tomemos cuidado para não interferir naquilo que é a liberdade do indivíduo no culto comunitário. Observe um equilíbrio aqui para nós. Culto reverente. Hebreus diz, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus, de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Isso aqui não é uma palavra do Antigo Testamento, porque tem muita gente que diz que o Deus do Antigo Testamento não é o Deus do Novo. Isso é uma heresia completa. Nosso Deus é o mesmo, Deus do Antigo e do Novo Testamento. Deus que é gracioso e também é justiça. E esse texto, no Novo Testamento, o autor de Hebreus, escrevendo para a comunidade de judeus convertidos à fé cristã, ele vai dizer que devemos servir a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Ou seja, tomar cuidado para também não confundir reverência com culto gélido, frio. Uma vez um amigo disse para mim uma coisa que eu falei, olha, você está certo, eu subscrevo. Ele disse, eu prefiro o barulho da maternidade do que o silêncio do cemitério. Não há nada mais formal, mais reverente que um túmulo. Mas não há vida ali. Reverência não é ausência de alegria. Reverência é aquele senso de maravilha, de vislumbre desta glória de Deus. Então,
Alegria e reverência é um exercício permanente. E cada um deve ter um culto reverente e alegre. Quando nos reunimos, prestaremos um culto reverente e alegre ao Senhor. No Salmo, a gente encontra essas duas coisas no mesmo verso. E eu estou caminhando para encerrar. Salmo 2, verso 11. Vamos ler juntos? Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Parece um paradoxo. E é um paradoxo. Alegria com tremor. Ninguém está alegre com medo, com receio. Mas aqui a expressão temor não é aquela pressão sobre a alma. É aquele senso de maravilha. Esse Deus diante do qual nos alegramos, do qual nos regozijamos, Ele é o Todo-Poderoso. É aquele que homem jamais viu, diz a Escritura. E nós devemos ter sempre esse senso de maravilha e temor diante dele. Eu concluo dizendo aos irmãos que o culto é um dom de Deus. O culto é uma resposta ao amor de Deus e que nós devemos comunitariamente prestar sempre esse culto com alegria e reverência, trazendo à memória que nós não começamos a prestar culto a Deus ontem. Há uma tradição antiga que nós devemos manter. Culto congregacional envolve pregação, canto e oração. Eu espero em Deus que a gente siga nessa direção, tendo um culto vivo, um culto alegre, um culto jubiloso e ao mesmo tempo um culto reverente. Amém, meus irmãos? Vamos ler o Salmo 84. Acompanhe a leitura do Salmo. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe na manhã desse dia.